Primeiramente, a paz do Senhor a todos. Hoje eu estarei abordando os textos utilizados pelos nossos amigos católicos para defenderem a ideia de venerar imagens, cultuar imagens, isso que a gente vê por aí. E, enfim, né, é uma crítica, né, eu não nego isso, mas a gente vai fazer uma análise, né, honesta desses textos para ver o que eles querem dizer. E um dos textos que eles utilizam muito é justamente esse, né, Josué 7, versículo 6, né, que diz: Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor. Até lá, ele e os anciãos de Israel e deitaram pó sobre suas cabeças. Então o texto é muito claro, né, que, neste caso, o próprio Josué se prostrou diante da arca do Senhor. E baseando-se nesse ato, eles sugerem, né, os nossos amigos católicos, que aí Josué não estava adorando a arca, né, mas adorando a Deus, suplicando a Deus. Eles entendem que aí eles estejam, enfim, se prostrando para a arca. Só que, assim, é uma falta, né, de entendimento de leitura, né? Se a gente for, por exemplo, para o versículo 10 vai dizer o seguinte: Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. Esse texto aqui, essa resposta do Senhor, ela é importante porque a gente entende, né, que Deus responde para ele. Agora é só você ir para outro texto, gente. Por exemplo, em Números. Olha como é simples de se entender o texto. Em Números 7, vai mostrar que eles não estavam se prostrando para a arca, mas para o próprio Senhor, pois era a arca um dos locais ao qual Deus se manifestava. Bem no finzinho, ó. Então, e quando Moisés entrava na tenda da congregação para falar com o Senhor, então ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório, que está sobre a arca do testemunho, entre os dois querubins. Assim com ele falava. Então, Deus, né, ele se manifestava constantemente entre, né, os querubins. Entendeu? Então eles não estavam adorando ou prestando homenagem à arca, né, como se a arca representasse Deus. Mas a arca era um dos locais os quais, né, Deus falava, né, com o povo, assim como ele falou no monte, né, falava constantemente com Moisés no monte, falou por meio, lá na sarça, ele também falava, né, por meio, neste caso, da Arca da Aliança. Né. Inclusive, em muitos textos, a arca é tida, né, como o próprio trono de Deus, né, aqui na terra, porque ele se manifestava, né, entre os querubins, né, ele falava do meio dos querubins. Então ele não estava se prostrando para a arca, estava se prostrando simplesmente para Deus, né, porque era na arca, né, que Deus constantemente se manifestava, né, e falava com o seu povo. Então, todo aquele processo que você vê, né, com as pessoas venerando imagens de Maria, entendeu? E dos santos, é baseado simplesmente nesse texto, né, gente? Algo tão perigoso, né? E o outro texto seria o caso da serpente, né? Esse caso da serpente, gente, é tão triste, né? É que Deus manda fazer uma serpente, né? Aí eles acham que eles estavam prestando algum tipo de homenagem para a serpente, né? Eu acho que nem eles mesmos leram esse texto. Eu acho que não leram. Aquele episódio, né, que a serpente, o povo se rebela contra Deus, né? Deus manda serpentes para picar o povo. E aí Deus diz o seguinte, ó: E disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. Né? Será que viverá todo mundo? Que olhar para ela, ou seja, a pessoa não venerava a serpente, né? Ele apenas olhava. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E era que mordendo alguma serpente, alguém olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Então eles apenas olhavam para a serpente. O triste desse texto é que justamente em 2 Reis 18 o pessoal estava venerando essa serpente e o próprio rei mandou quebrar a serpente. Então, são esses dois textos. Né? Seria Josué 7:4, o qual Josué não está se prostrando, né, para a imagem da arca, mas para o próprio Deus, já que o próprio Deus falava, né, do meio dos querubins. Né? E o outro seria esse texto aqui. Né? E há muitos textos, gente, que condenam, né, a idolatria, né? Mas, por exemplo, Êxodo 20, né, vários salmos. Mas eles vão dizer o seguinte: não, mas ali, Ronilson, é tipo assim, cara. Ali, meu irmão,
Ali está falando de contextos pagãos, né? Os ídolos, as imagens ali eram imagens pagãs. Gente, isso aí é algo assim tão triste, né? Porque é tão triste. Vamos supor, não, ali tá falando do paganismo, né? Paganismo, né? Não está falando de algo do contexto judaico. Enfim, bora pro bezerro de ouro, gente. Já que eles estão dizendo que as imagens ali eram imagens de falsos deuses, né? Então, vamos para o contexto, né, judaico. E Arão lhes disse: arrancai as pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos, de vossas filhas, vossos filhos, né? Trazei-mos. Então o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão, né? Aí, e ele tomou as suas mãos e formou um ouro com buril, minha leitura está péssima, e fez dele um bezerro de fundição. E disseram: estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Só lembrando que há uma leitura, né, que fala: este é o Senhor teu Deus que te tirou do teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Até mesmo porque essa leitura faz sentido, né, porque eles fizeram apenas um bezerro de ouro. Além, neste caso, dos versos seguintes, né? Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele, e Arão apregoou e disse: amanhã será festa ao Senhor, ou seja, ao Jeová, né? Ou seja, eles estavam representando o próprio Jeová, né? O próprio Yahvé, por meio daquele bezerro de ouro. Ou seja, não é um contexto pagão aqui. Eles estavam tentando representar o Deus de Israel, né, que os tirou da terra do Egito. E, gente, todo mundo sabe, né, o que aconteceu com aquele povo. Todo mundo sabe, né, que mesmo eles tentando representar o Deus de Israel por meio de uma imagem, todos eles, né, que abraçaram essa ideia, né, foram mortos, né? Então, esse seria o único texto, né, católico, né, o qual os israelitas tentam representar o Deus de Israel por meio de um bezerro de ouro, e a gente sabe o fim que eles tiveram, né? Mas que a gente possa, né, meditar na palavra de Deus, e mais do que seguir, gente, tradições, né? Mais do que isso, né, é seguir o que está na Bíblia. Essas tradições não levam a canto nenhum, né? Então, se você acha, né, que tenta representar Jesus ou Maria por meio de uma imagem é normal, medite nessa palavra aqui, né? Eles estavam tentando representar o próprio Deus de Israel. Se eu citar outros textos da Bíblia, né, o católico vai dizer: não, Roneus, mas lá ídolos de outras nações, deuses pagãos. Pois é, esse texto aqui eles estavam tentando representar o próprio Deus de Israel. Amanhã será festa ao Senhor, né, ao tetagrama. E Deus não aprovou.